caminho, verdade e vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, em nome de Frei Fabiano de Cristo, Frei Rogério, irmão Policarpo e irmã Ieradazan, em nome de todos os trabalhadores da cúpula espiritual desta casa, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Aos irmãos espirituais aqui presentes, bem-vindos sejam, em nome de Jesus. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Irmãos, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá luz em suas vidas, porque sou caminho, sou verdade e vida. Irmãos,
Irmãos, saúde e paz, sejam todos bem-vindos, irmãos presentes nesta noite e a todos que nos acompanham pela live. Lembramos aos nossos irmãos quanto aos nossos trabalhos. Estamos aqui todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, com o nosso atendimento fraterno, passes, correntes. Às sextas-feiras temos o nosso tratamento espiritual e também a fluidificação das águas. Às quintas-feiras, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 19h30 a 20h30, e todos estão convidados para este estudo. Neste mês de outubro, não temos o nosso quarto domingo do mês, destinado aos nossos irmãos desencarnados, e sim, estaremos reunidos no dia 2 de novembro, a partir das 18 horas, unidos em orações, pedindo a Deus bênçãos para todos os nossos irmãos que já se encontram na espiritualidade. Vamos agora ao estudo da noite. Irmãos, saúde e paz, os irmãos presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela live, que Deus nos abençoe a todos. Como sempre, eu gosto de trazer um caderno. Por acaso, eu ganhei um caderno. Bem, vamos lá. Hoje o nosso estudo é do livro Missionário de Amor, Perdão. De manhã eu falei a mesma coisa. Eu ia falar o livro, acostumada com o livro de Frei Rogério, Missionário de Amor, Luz e Redenção, só que agora é Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tema é a oração, está na lição 6. Irmãos, eu fiquei pensando mais cedo, parece assim um tema tão simples, oração, todo mundo faz. Até mesmo quem nunca pegou o Evangelho faz uma oração. É simples, mas, meus irmãos, é tão profundo, vai tão além do que a gente pode imaginar. Transcende, a oração transcende, ela vai percorrer o universo. E ela vai aonde tem que ir, a quem for direcionada. Normalmente nos direcionamos a Jesus em súplica, por um irmão, por um amigo, por alguém que desencarnou e alcança o objetivo, parece mágico, mas não é. É a força do amor que quem ora deve colocar esta força nas suas palavras. E são ouvidas pelo alto. Esse livro, principalmente, perdão, porque é o tema que eu trago, capítulo 6, quem puder, leia sobre a oração. Por mais que a gente ache que já tem alguma noção, está sempre acrescentando algo a mais que o André Luiz traz para nós, porque ele também não sabia. Alexandre, que é o seu instrutor espiritual, passa para ele todo esse mecanismo que até então era algo desconhecido. Como médico, muitas vezes não orava, né? Tinha as suas tarefas e as suas tribulações normais, como todo ser humano, e muitas vezes nós esquecemos de Papai do Céu. Aí passa a ser uma surpresa. E ainda assim, para nós que oramos, parece uma surpresa, porque vai além dos nossos conhecimentos que achamos que temos aqui na Terra. Bem, a oração. O que relata esse capítulo? André Luiz fala, e Alexandre,
sobre um irmão que aqui na Terra não era chegado ao estudo cristão, digamos assim, e a sua vida era um pouco que complicada, tanto materialmente, pela indisposição que a vida dele ocasionava e trazia dificuldades também ao trabalho, muito cansaço, dentro do lar também muito cansaço. E o principal, as companhias espirituais eram as diversas, e isso estava ocasionando transtornos terríveis na saúde do nosso irmão. E aí eu fiz esse apanhado. André Luiz relata fatos desconhecidos por ele. Analisa enfermidades de um irmãozinho encarnado, onde não encontra na medicina da terra a terapêutica necessária para a cura. E pergunta André Luiz para o instrutor Alexandre: o que fazer nesse caso? Porque André relata, ele como médico, ele tinha solução para tudo. Então ele relata nesse capítulo as enfermidades que já tinham passado pela sua sala, seu consultório, e ele tinha medicado e melhoravam. Mas e naquele caso ele não sabia o que fazer. Porque vendo com os olhos do Espírito, ele via como estava o corpo do nosso irmão. Mas ele, como médico, nada podia fazer. E sabia que a medicina no campo espiritual era muito mais evoluída que a do campo material. Então ele passa a ser um aluno de Alexandre. Diz Alexandre, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, passageiro, a sombra da alma eterna. Eu vou ler de novo. A ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, a sombra da alma eterna. Irmãos, nós já vivemos muitas vezes. E a gente traz acumulado em nós essa sombra da alma eterna que somos. Nós sempre ouvimos e vemos nas obras que enfermo está o espírito e que vai passando para o corpo a enfermidade que ele traz de muitas épocas atrás e da atual existência. Quantos irmãozinhos estão vivendo de forma a não se preocupar no que estão fazendo com o seu corpo? Inúmeros. Essa deveria ser uma preocupação fundamental. Se nessa encarnação estamos com tantos problemas de ordem física, não é apenas de ordem física, é de ordem espiritual. O espírito encarnado passa para o seu corpo, que é um depósito, é uma máquina maravilhosa, mas é um depósito. Passa para o corpo as suas mazelas, porque o espírito quer se limpar. Ele é consciente, quando ele está no mundo espiritual, das necessidades que ele tem de fazer essa autolimpeza. E ele se entristece quando lá está e vê que ele realmente virou um depósito de enfermidades, de lixo tóxicos. Então ele passa a se preocupar, mas ele nasce perfeito, sadio, e muitas vezes as enfermidades não vão aparecendo. Mas num tempo a mais, um tempo à frente, elas surgem. E aí? Mas eu não fiz nada. Mas eu sou a sombra da alma eterna. Ninguém colocou enfermidade em mim. Eu sou um somatório de todas as minhas encarnações. A minha enxaqueca não é dessa vida. Vem de longe, disse o nosso irmão Emiliano. E eu estou consciente disso, que vem de longe.
Nessa encarnação, vou falar dessa porque é dessa que eu estou vivendo, eu estou procurando tratar a minha enxaqueca e descobrir as causas dela. Mas e aqueles irmãos que não estão estudando nem procurando descobrir onde estão seus males? Como fica? Continua sendo um depósito e perdendo tempo, porque não está buscando as soluções no espírito. Porque normalmente no corpo a gente procura uma medicação, uma consulta, uma terapia, enfim, uma ginástica. E o espírito? Nosso irmão Moraes sempre falou, alimenta também o espírito, equilibra também a vida espiritual, porque senão vamos voltar famintos de novo. Porque não começamos a nos descobrir, não trabalhamos em nós ainda, nem temos essa preocupação. E isso machuca não aos outros, mas a Jesus, a você, a seu anjo da guarda, a quem te ama. Vamos pensar bem. Então, esse capítulo é fantástico, irmãos. A lição 6 do livro Missionários da Luz, e o título é a oração. Vamos chegar ainda na oração. Somos doentes no corpo, porque trazemos no espírito um histórico ou um depósito de transgressões das mais variadas, físicas e morais. Cuidemos do corpo, mas não menosprezamos as enfermidades contidas no espírito. O espírito não transmite ao corpo senão a paz. Então, acho que não tem ninguém são, né? Porque se houvesse, só transmitiria paz. E doutor Emiliano falou, se vocês encontrarem algum santo, me avisem. Se estamos reencarnados é porque transgredimos a lei muitas vezes e vamos ficar enfermos muitas vezes. Mas podemos aliviar a nossa dor. Vamos usar o recurso da educação espiritual e da oração. Analisemos agora algumas questões colocadas por Alexandre, o instrutor de André Luiz, na página 79 da lição. Vamos ler. Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação dessa verdade, que nem sempre nós aceitamos, com as aplicações dos seus princípios, vivendo as normas sadias, através da oração e dos cuidados, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Eu não quero e ponto. Então, continua desequilibrado. A solução está em cuidar-se. Nós não somos daqui, nem vamos passar uma temporada longa aqui. Temos data de retorno. Para nascer tem uma fila. Mas para voltar temos uma data já certa. Então vamos correr contra o tempo, vamos nos cuidar, vamos nos amar mais, para estarmos melhor, cada vez melhor, conosco mesmo e com Jesus. Vamos ler também a respeito da oração na página 80.
aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Ele aqui, o instrutor, leva Alexandre a uma residência. E nesta residência, a dona da casa, veja bem, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta no seu lar. E prossegue. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos ensinamentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Que maravilha, irmãos. Eu li muito isso aqui e grifei, li de novo, tentei ler de novo hoje à tarde, vou ler de novo agora, porque apenas o lar que ora alcança esse benefício tremendo. E quantas vezes oramos por nós em nosso lar, pela nossa casa? Não é somente o lar, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Nossas, somos almas porque somos reencarnados. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. É aquele lar acolhedor que quando você entra, você fala, meu Deus, como eu estou bem na minha casa, no meu lar. Isso não é fruto da beleza do lar, da pintura, dos móveis. É fruto espiritual que você deposita porque você recolhe através das orações e fica impregnado aquelas energias no seu lar. E isso traz saúde, meus irmãos, para nós. Achava-se eminentemente surpreendido, diz André Luiz. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. É o que nós devemos trazer para o nosso lar. Não vamos levar energias negativas porque vamos piorar a nossa situação de enfermidade ou de espírito encarnado ainda indeciso. E na página 81, a esposa do nosso irmão, cujo irmão André Luiz está estudando, a esposa do nosso irmão, cujo irmão André Luiz está estudando a questão enfermidade, em desdobramento através do sono, recebe os amigos em seu lar. Alexandre está com André Luiz conversando dentro desse lar. A esposa está dormindo, mas em desdobramento ela sai do corpo e recebe os amigos. E o que acontece nesse momento? Diz ela, agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Já orava acordada e agora em desdobramento também. Mas é uma fanática. Não, ela sabe o valor da oração. Entrem, disse para André Luiz e para Alexandre. Desejo transformar a nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Daí, meus irmãos, o marido dela, que estava todo complicado,
ele recebe esses fluidos do lar, porque ele chegando no lar, ele não traz para o seu lar o que ele tem lá fora, as companhias, as intrigas, as quimeras, não. Ele não consegue porque o lar é só paz. E aí ele entra, faz a sua higiene e vai deitar naquele leito onde as paredes já remetem ao equilíbrio, onde o ar que se respira é leve. A oração tem esse poder. E vamos dar sequência aqui, na página 83, vemos o seguinte: não tenha dúvida, prosseguiu o orientador Alexandre, a oração é o mais eficiente antídoto contra todo mal, que nós também podemos chamar de vampirismo, que é aquela situação onde entidades mais enfermas que a própria suga as energias e você se sente um morto-vivo. Digamos assim, eu coloquei aqui, é o antídoto contra o mal. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Que maravilha, meus irmãos! E vamos encerrar aqui, completando. Fiquem pasmos e não fiquem pasmos, porque está ao alcance de todos nós esse equilíbrio. Bastará, porém, diz André Luiz, o recurso da esposa para que o nosso doente, que é o esposo dela, restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu para o nosso irmão André Luiz. O socorro de Cecília, a esposa, é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela. Ele tem que conquistar, né? Como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Ninguém trabalha pelo outro, trabalhamos por nós mesmos. Por isso, aquele que dá é o que mais recebe. Mas quem recebe tem que buscar também compreender que é melhor dar. Trazer para si essas energias e também distribuir. Significa para ele, o companheiro, o acréscimo de misericórdia que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Todos nós recebemos de Jesus, independente, e muitas vezes não fazemos por onde, mas recebemos. É o que ele diz aqui. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Somos, irmãos, vigilantes de nós mesmos? Irmãos, vamos absorver estas informações por caridade para conosco mesmo. Se puderem, adquiram o livro
Missionários da Luz, mas comecem pelo nosso lar, para já começar a ter um conhecimento, uma bagagem a mais até chegar nesse livro. E aí eu escrevi aqui quando eu li pela primeira vez. Quer ir até Jesus? Vamos, através da oração. Simples, né? Mas a oração nos leva. A oração nos habilitará a ir até o Mestre. Eu acho que todos nós acreditamos. Temos certeza disso. Comecemos, irmãos, com o trabalho de cura em nós mesmos. Despertemos, se é que ainda estamos dormindo. Saúde e paz.